Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, que essa semana será uma semana de respostas divinas, uma semana de milagres, uma semana de portas abertas, uma semana de boas conexões, uma semana de renovo, uma semana cheia da presença de Deus, uma semana de visitações sobrenaturais do Senhor, uma semana de livramento, uma semana de família, uma semana de abundante graça no nome de Jesus Cristo. E apresentamos a Ti, Pai, todos os nossos pedidos da vida extraordinária. Hoje é o 21º dia e somos gratos a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem feito grandes coisas e declaramos a Deus que cada uma das declarações que nós fizemos hoje no culto da manhã, cada uma daquelas declarações certamente já estão operando na nossa vida, já está uma liberação sobrenatural sobre nós e sobre a nossa casa. Nos rendemos a Ti, Pai, e apresentamos todos os pedidos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Hoje nós encerramos oficialmente esse propósito aqui, da oração da vida extraordinária, e amanhã nós vamos fazer 7 dias orando e buscando uma grande resposta do Senhor. Eu sei que muitos de vocês precisam de uma resposta de Deus, assim como nós, porque por mais que você esteja sempre buscando uma direção de Deus, há sempre coisas novas que vão aparecendo no caminho, e eu tenho aprendido e tenho ensinado isso, que consultar a Deus tem que fazer parte da nossa vida, receber a resposta de Deus no que empreender, aonde investir, se devo fazer aquela parceria ou não, se devo fazer aquela mudança ou não. Tudo na nossa vida tem que ser dirigido pelo Senhor. Essa tem sido a minha oração e eu tenho dito ao Senhor: meu Deus, eu quero me mover pela Tua palavra, eu quero me mover pelos comandos do céu. Eu quero que o Senhor verdadeiramente guie a minha vida. Eu quero que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, me conduzindo, me direcionando. E disso eu tenho feito, sabe, a minha missão diária de me entregar a um propósito maior, me entregar a uma direção do Senhor. Porque a direção do Senhor está sempre certa. A direção do Senhor está sempre certa. Às vezes a gente falha em interpretar, mas a direção do Senhor vem sempre certa. Quando Deus responde, Ele sabe o que Ele está trazendo para você. Amém? Você que está entrando agora aqui nessa oração, quero pedir para você já deixar sua curtida nesse vídeo e compartilhar com amigos, com parentes, em grupos. Abençoe a vida de pessoas. Tenho certeza que você foi muito abençoado pela palavra que foi ministrada hoje às 9 da manhã no culto, e foi maravilhoso, foi um tempo incrível. E se você não assistiu, assista, você vai ser muito abençoado. Deus me deu uma palavra que está lá em João capítulo 5, do verso 1 em diante, diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque com 5 entradas ao redor, em hebraica chamado Betesda. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E o paralítico disse: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, olha só, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu em um sábado. Você sabe o que me impressiona aqui nessa palavra de Jesus? É que o Senhor não permitiu que aquele homem vivesse mais um dia estagnado.
Quando o Senhor chegou nesse lugar chamado Betesda, nesse tanque, esse homem estava lá por 38 anos. 38 anos. 38 anos é uma vida, é quase metade de uma vida. E para alguns é mais até do que metade da vida. Então, quando Jesus chegou naquele lugar, Jesus viu a estagnação daquele homem. A Bíblia diz que Jesus o viu. Assim como Jesus vê a mim, assim como Jesus vê você, Jesus viu aquele homem. 38 anos. Ele estava estagnado, travado, a vida paralisada. Quantos projetos adiados, quanto potencial adiado, quanta coisa aquele homem poderia estar construindo, mas não podia porque estava estagnado. Aí você diz assim, não, mas ele estava estagnado porque era a condição dele, era a situação que ele estava que fazia com que ele estivesse estagnado. Eu concordo com você, mas você há de concordar comigo também que quando Jesus chegou, a estagnação foi embora. O que vai fazer as coisas movimentarem na nossa vida é Jesus, é a presença de Jesus, é o poder de Jesus. E quando Jesus chegar para você, ele vai dizer exatamente o que disse para esse homem: levanta-te e anda, sai daqui dessa estagnação. Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Nós temos que ouvir a voz de Jesus hoje, que está falando comigo e com você. E a voz de Jesus está dizendo: saia da estagnação. A voz de Jesus está dizendo: nem mais um dia você vai permanecer perdido, mas nem um dia você vai permanecer sem direção, mas nem um dia você vai permanecer travado. A partir de hoje você levanta e anda. A partir de hoje você vai viver o que eu tenho para você. Você vai viver o extraordinário, você vai viver o incrível, você vai viver dias melhores, você vai viver o que eu tenho reservado para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios. Nem mais um dia estagnado, nem mais um dia paralisado. Existem pelo menos 4 coisas que produzem estagnação. A primeira delas é a falta de projetos. Por que você não está projetando mais nada? Por que você parou de projetar, parou de sonhar, parou de querer realizar? Já realizou bastante? Já fez bastante? Já tentou bastante? E agora, o que você quer é pendurar as chuteiras, é se aposentar e é viver uma vida, mais calma? Bem, você pode viver uma vida mais calma, mas não sem projetos. Tudo na nossa vida precisa ter um projeto. Se eu quero que algo ande na minha vida, eu preciso de projeto. Se eu quero que as coisas avancem, eu preciso de projeto. Eu tenho dito que o piloto automático é destruidor na vida de qualquer pessoa. Eu não estou falando do piloto automático do carro, estou só usando uma analogia. Estou falando que você viver no automático, você viver no automático, ou seja, dorme, levanta, trabalha, dorme de novo, depois levanta, trabalha, dorme de novo e assim todos os dias. Ou seja, sem projeto, sem sonho. Não, eu quero no final do ano trocar de carro. Esse é o seu projeto, só trocar de carro. E se eu disser para você que talvez esse não seja apenas o projeto de Deus, Ele pode ter projetos adicionais para você. Aí você diz: e como é que eu descubro isso? Você tem que estar tão perto da presença de Jesus, a ponto, de você receber a transferência dessa informação do futuro, do que Deus tem reservado para a tua vida. Está chegando o tempo, e Deus está dizendo isso para você, que Ele vai abrir os projetos dEle para aqueles que o amam. Ele vai abrir os projetos dEle para aqueles que o temem, para aqueles que o servem. Esse é o tempo chegado na tua vida. Esse é o tempo que Deus tem para a tua vida. Esse é o tempo que Deus quer realizar grandes coisas na tua vida. Mas para isso, você vai ter que se aproximar de Deus. É bem como a palavra que o Senhor me deu hoje pela manhã. Nós temos que nos aproximar de Deus.
Porque nessa proximidade de Deus, assim como Moisés se aproximou do Senhor, a tua vida vai ser reconfigurada. Porque é impossível alguém que se aproxima de Deus e não ter a sua vida transformada. Quantos de vocês estão aí, sabe, vivendo uma vida estagnada? E Deus está dizendo, se aproxima de mim, eu vou te dar projetos novos. Te aproxima de mim, eu vou abrir os meus segredos para você. Muitos de nós acaba, sabe, ficando saturado de tentar, saturado até mesmo de realizar coisas na vida. Mas chega um momento que Deus movimenta as coisas na nossa vida, Ele nos dá um gás novo, Ele nos dá um novo fôlego, para que a gente tente coisas agora segundo Ele. E eu vou dizer para você, os projetos de Deus sempre vão trazer alegria. Os projetos de Deus sempre vão trazer prazer. Os projetos de Deus sempre vão trazer um ânimo, um refrigério, um frescor do Espírito para a nossa vida. A segunda coisa que produz estagnação é o desânimo. O desânimo é uma das maiores armas que o inferno usa, porque uma pessoa desanimada, sabe, ela pode até fazer as responsabilidades dela, cumprir seus compromissos, trabalhar, mas uma pessoa desanimada, sabe, ela está puxando o próprio corpo. O corpo dela não quer estar onde ela tem que estar. Uma pessoa desanimada, ela vai prejudicar a família. Uma pessoa desanimada, ela sabe aonde ela parar, ali ela vai sentar, ali ela vai ficar, porque o desânimo faz isso. O desânimo suga você, suga a sua inspiração, suga seu brilho. O desânimo é algo terrível. E se nós queremos viver o que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos combater o desânimo. E a maneira de combatermos o desânimo não é só com novos projetos, mas é também buscando o Senhor para ter um renovo que só Deus pode dar. Tem coisas que só Deus pode restaurar na nossa vida. Você pode, sabe, tentar se motivar com certas coisas, você pode andar com gente diferente, você pode mudar de ares, indo para um outro lugar, mas o desânimo é como se fosse uma semente que vinga dentro de você e ela se enraiza tão profundo dentro do seu ser que aquilo ali começa a se alimentar da sua alma, começa a se alimentar de você. Então o desânimo precisa ser tirado e só vai ser tirado completamente esperando no Senhor, a Bíblia diz. Em Isaías capítulo 40 está escrito que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E é isso que você precisa, esperar no Senhor. Só que a maneira de esperar em Deus é buscando. Então, esperar em Deus é buscar. Eu não tenho como ficar apenas de braço cruzado. Não, eu tenho que buscar a Deus. Isso é esperar. Você tem que vencer o desânimo. A terceira coisa que estagna é a zona de conforto. A zona de conforto, ela destrói sonhos. A zona de conforto, ela te agarra. Ela é como uma poltrona confortável, sabe? Que coloca o controle da televisão nas suas mãos e faz você ficar ali relaxado. Só que a zona de conforto, você não consegue construir nada nela. A zona de conforto, ela é um limitador natural e também um limitador espiritual. Então, quando você chega a um determinado equilíbrio na vida, ou você chega a um lugar que para você está bom, certo? Você está contente com aquilo, a zona de conforto ela vai lhe abraçar. E se você não identificá-la como algo ruim, se você não identificá-la como algo destruidor, você vai continuar preso, sabe, espiritualmente. Você vai continuar preso espiritualmente a uma coisa que está também sugando você. Então, olha só, dessas três coisas que nós falamos até agora, você vê que sempre há algo sugando. O que estagna o homem é na verdade algo espiritual que o suga. E a quarta coisa é a direção errada. Mais importante do que estar correndo é você correr para a direção certa. E tem muita gente fazendo coisas fora da direção do Senhor.
sabe, estão plantando coisas fora da direção de Deus, estão batendo em portas fora da direção de Deus, estão semeando fora da direção de Deus essa direção errada está custando para você não só dinheiro, mas tempo, está custando de você propósito, está custando de você também coisas que você poderia estar acessando. Então, a direção errada, ela vai bloquear, a direção errada, ela vai impedir. E você precisa buscar a direção que vem da boca de Deus. É Deus quem vai dar direção para você, é Deus quem vai lhe direcionar, é Deus quem vai lhe guiar, é Deus quem vai mostrar para você o caminho das coisas, e eu creio nisso. Por isso eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Você tem que buscar a direção certa de Deus para a sua vida. Você tem que buscar o que Deus quer para você. Vá aonde Deus está lhe direcionando, vá fazer o que Deus está colocando no seu coração, e você vai poder sair da estagnação e vai viver os planos e os projetos que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo que nós temos declarado aqui, e eu quero também convidar você. Quarta-feira eu estarei lançando a Escola de Profetas às 6 horas da manhã aqui. O que é a Escola de Profetas? É uma plataforma profética onde nós ensinamos você a ouvir a voz de Deus. É um ambiente, sabe, que vai trazer com certeza inspiração para você, ânimo, vai lhe ajudar. Nós tivemos 2 dias incríveis, onde nós tivemos experiências maravilhosas. Agora no último final de semana tivemos a Escola de Profetas, veio gente dos Estados Unidos, veio gente da Itália, veio gente de outros países que agora nem lembro mais, gente de todo o Brasil estava aqui com a gente. E daí você pergunta, puxa, alguém vir dos Estados Unidos para cá? Ou, enfim, por que as pessoas fazem isso? Bem, porque quando você está num ambiente profético, você sempre recebe alguma coisa que pode mudar a sua maneira de ver. E mais, eu tenho certeza que toda escola ela tem um propósito muito específico de Deus. E pessoas são visitadas por Deus. Então, não é para te ensinar, sabe, a ser profeta, é para te ensinar a ouvir a Deus, a tomar decisões certas na tua vida, a ser dirigido para o lado certo. Então, eu convido você, quarta-feira agora, e as vagas geralmente fecham muito rápido, e eu gostaria muito que você estivesse conosco em janeiro, certo? Nessa Escola de Profetas vai ser algo maravilhoso. É algo que Deus me deu já fazem alguns anos, e tem sido incrível, tem sido maravilhoso. Amém? Muito bem. Enquanto eu declaro aqui o Salmo 91, quero pedir que você compartilhe agora essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Também quero falar rapidamente dos meus livros, meus devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Deixa eu mostrar para você como é que é. Olha só. Aqui você tem o versículo bíblico, as direções para o teu dia aqui, uma oração para você fazer comigo, e aqui você vai fazer sua própria oração. Você vai pegar uma caneta e você vai fazer a sua oração. São 2 devocionais, certo? Que tem abençoado a vida de milhares de pessoas e que vai abençoar a tua vida também. Comece seu dia na presença de Deus, mas nunca esqueça, comece lendo a Bíblia, certo? Comece lendo a Bíblia, depois você pega o devocional. Muito bem, Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos.
Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos pegar a nossa planilha agora e vamos levantar um grande clamor ao Senhor. E você que não tem essa planilha, coloca aí nos comentários o teu pedido de oração, amém? E amanhã eu vou começar um propósito de 7 dias buscando uma resposta do Senhor, uma grande resposta. Você está precisando de resposta? Amanhã, 6 da manhã, eu aguardo vocês aqui na oração junto comigo, tá? E também quero dar um recado aos meus alunos da academia. Amanhã eu não poderei ter a academia, tá? Estarei com vocês na terça e na quarta essa semana, mas amanhã não, porque eu usei demais a minha voz essa semana que passou e amanhã eu tenho mais as lives diárias, então eu não posso forçar demais, tá? Eu já estou no limite do limite, para você ter uma ideia. Então eu preciso amanhã dar uma descansada nas minhas cordas vocais e depois, aí na terça-feira eu já tenho a aula dentro da academia aqui, tá bom? Quem é meu aluno aí, espero a compreensão de vocês, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu apresento diante de Ti todas essas 7 áreas que nós temos apresentado diante do Senhor e tudo aquilo que foi profetizado, Pai, declarado profeticamente hoje no culto das 9. Senhor, nós chamamos aquelas palavras, aqueles decretos proféticos para cada uma dessas áreas e declaramos a Deus que viveremos não uma estagnação, mas como Jesus disse para aquele homem, levanta-te e anda. Meu Deus, que comece um grande movimento de Deus agora na minha vida e na vida de cada pessoa que está também aqui nesse propósito, que as coisas comecem a movimentar, o que estava travado seja destravado, o que estava parado comece agora a andar. No nome de Jesus nós oramos por um grande mover, oramos por um grande movimento de Deus, oramos por bênçãos do Senhor no nome de Jesus Cristo. Também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado totalmente, completamente, no nome de Jesus Cristo. Visita essa pessoa, Pai. Visita a sua casa, visita a sua família, visita tudo que estiver ligado a ela agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Toque-a com teu poder, Pai. Toque-a com a tua graça. Toque-a com o teu favor e que todo laço de Satanás seja desfeito. Que todo tipo de artimanha de Satanás para tentar estagnar, para tentar paralisar, que seja quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, visite cada pessoa, visite cada lar. Leva embora a insônia, leva embora as perturbações, leva embora a confusão, leva embora os atritos, leva embora a angústia, leva embora a aflição e que venha sobre a vida dessa pessoa um sentimento de propósito, que venha sobre ela a alegria do Senhor, a força do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, inspira teus filhos a coisas novas, a coisas grandes e poderosas. No nome de Jesus Cristo, eu abençoo tua vida, eu abençoo tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, aguardo vocês aqui. Quero pedir que você me ajude a compartilhar essa oração. Amém? Compartilha aí. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, em nome de Jesus. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que sobre a tua casa está a bênção de Deus. A glória de Deus repousa sobre o teu lar, repousa sobre a tua família. Que o Senhor Jesus Cristo agora, com seu poder, desfaça toda amarra dentro da tua casa. Que dentro da tua casa haja plenitude de paz, haja comunhão com Deus, haja vitória, haja um ânimo renovado e forças sobrenaturais. Toca com o teu poder doce e amado Espírito Santo. Libera
do favor divino, libera da graça poderosa e maravilhosa do Senhor. Também oro para que esta casa viva debaixo de céus abertos e que haja saúde, que toda dor vá embora, que todo sofrimento vá embora, que toda ferida seja curada no nome de Jesus Cristo. Nossa fé está em Jesus. Cremos que Jesus cura, cremos que Jesus opera milagres, invocamos o nome de Jesus e a tua palavra diz, Pai, que aqueles que invocam o nome do Senhor serão salvos. Por isso invocamos o nome de Jesus agora. Toda casa que está orando junto comigo, invoca o nome do Senhor. E que as barreiras caiam por terra, os bloqueios sejam desfeitos no nome de Jesus. Pai, visita essa pessoa, visita essa casa, visita este lugar agora. Que a presença do Altíssimo envolva este lugar, que esta família inteira seja tocada pela mão poderosa do Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Diga assim comigo: eu recebo a presença de Jesus na minha casa, eu recebo a presença gloriosa do Espírito Santo na minha casa. És bem-vindo, meu Deus. Dê bem-vindo ao Espírito Santo. Diga: bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Toda honra e toda glória sejam dados a Jesus Cristo. Ele é Deus em milagres, amém? Seja muito bem-vindo à oração da noite. É uma alegria estar aqui junto com você. Quero compartilhar o testemunho da Meire, que nos acompanha nas orações aqui. E ela escreveu assim: a paz do Senhor, eu inicio uma nova campanha e fiz a oração ao vivo. E o Senhor disse que Deus estava curando uma pessoa que vinha com dor na perna direita, da virilha ao joelho. E eu tomei posse dessa palavra e dessa cura. Eu vinha há dias com dores na perna direita e no joelho, e hoje recebi a cura. Fiz meus afazeres de casa sem travar o joelho e sem dor, para a honra e glória do Deus Altíssimo. Agora entendo a importância de estar online com o Senhor nas orações. Deus abençoe o Senhor e a sua família. Deus te abençoe também. E olha só, vai surgir testemunho hoje, porque foi uma coisa que Deus me falou, tá? Quando acabou a oração da manhã, Deus me falou uma coisa, que pessoas iriam ter grandes vitórias no dia de hoje. Então, se você está escutando essa oração agora, e você tem um testemunho para contar para a glória de Deus, se você tem um testemunho para contar, manda o seu testemunho para nós, porque foi o que Deus me disse. Quando eu acabei a oração da manhã hoje, o Senhor me deu essa paz no meu espírito. Eu recebi essa paz e essa palavra, que muitas pessoas teriam vitórias no dia de hoje. Se você é uma pessoa que teve vitória no dia de hoje, glorifica o Senhor através do seu testemunho. Deus me deu uma palavra, eu aprendi que tem coisas difíceis de viver. Não impossíveis, mas difíceis. Em Provérbios 4, versos 7 e 8, a Bíblia diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. A Bíblia diz que se você exaltar a sabedoria na sua vida, você vai ser exaltado. E como que se exalta a sabedoria? Se exalando ela, praticando ela. É assim que você exala a sabedoria. É assim que você exalta a sabedoria, praticando, andando com ela, respondendo como ela te ensina. E a Bíblia diz que ela te exaltará. Por isso que nós precisamos buscar a sabedoria divina. E a Bíblia diz aqui: emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Tem gente que mede custo para comprar um livro. Tem gente que mede custo para investir no seu futuro, na sua profissão, no seu negócio. Você deveria estar sempre investindo no conhecimento, para que você nunca pare no tempo, para que você não estagne. A Bíblia diz que a sabedoria é assim. Nós temos que investir tudo o que possuímos, inclusive o nosso tempo, estudando a palavra, meditando na presença de Deus e pedindo a sabedoria divina para nos revestir. Bem, eu quero hoje, nessa palavra, que você entenda que as coisas difíceis
que nós precisamos viver vai nos levar a vencer o nosso orgulho, vencer a nossa limitação e muitas vezes ter que aprender várias vezes até ficar bom. Então, uma das coisas que eu aprendi, inclusive eu anotei aqui, a parte mais difícil da minha vida é dar uma resposta apropriada a pessoas enganadoras, mentirosas e invejosas. Esse é o teste para cardíaco, como diz o ícone da televisão, é teste para cardíaco. Por quê? Porque você responder uma pessoa que te faz bem é tranquilo. Agora, você responder uma pessoa que está sempre lhe espizinhando, está sempre tentando lhe ofender, está sempre tentando fazer uma desfeita para você, não é uma coisa fácil. E eu sei que todos nós temos pessoas assim na nossa vida. É no trabalho, é na família, é na igreja, em todo lugar. Tem pessoas que são difíceis de você responder, porque ela olha nos seus olhos, mas ela não está sendo verdadeira. Ela olha nos seus olhos e você sabe, ela falou mal de você. Mas, sabe, você tem que responder bem para aquela pessoa. E esse tem sido um dos desafios nos últimos anos da minha vida, porque lidei com muitas pessoas e atendi muita gente, pessoas que eu ajudei, pessoas que me entreguei, pessoas que servi. E às vezes, sabe, você conhece o coração daquela pessoa, sabe o que ela falou de você, sendo que você a ajudou, que você estendeu a mão, que você foi um amparo para ela em um momento difícil. Você pode ter sido um intercessor, você pode ter sido, sabe, alguém que tirou de você para dar para ela. E muitas vezes você não vê, sabe, a pessoa sendo grata a você. E quando você vai responder a ela, vem a vontade de você falar o que está no coração. Vem a vontade de você falar o que está vindo na sua mente. Mas a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E a sinceridade, por mais que ela seja uma coisa boa, ela é uma coisa perigosa, porque ela pode destruir relacionamentos, ela pode entristecer o outro, ela pode acabar com o dia de alguém, ela pode fazer a pessoa tomar decisões equivocadas. Então, tudo na vida, nós precisamos aprender com a sabedoria divina, com o Espírito de Deus, a como dar a resposta apropriada. Escreve isso aqui nos comentários, a resposta apropriada a certas pessoas. Você não pode responder para todo mundo igual. Você não pode responder para todo mundo do mesmo jeito. Mas você tem que procurar dar uma resposta apropriada a todos. Uma resposta apropriada. E eu não digo que a resposta apropriada seja sempre uma resposta, sabe, calma, simples. Às vezes você tem que dar uma outra resposta. Uma resposta de posicionamento, uma resposta de autoridade. Às vezes você tem que dar uma resposta para aquela pessoa, sabe, que não vai agradar ela, mas é o certo. Então, precisamos orar a Deus para nós termos as respostas certas diante de Deus e nos movermos da maneira certa como agrada o Senhor. A segunda coisa que eu aprendi é que a vida fica difícil com quem usa palavras erradas. Todos nós já tropeçamos em palavras. Todos nós já falamos coisas que não deveríamos falar, agimos de forma impulsiva, de forma errada. E você falar da forma errada com uma pessoa fecha portas na tua vida, fecha portas, cria lembranças dolorosas, encerra diálogos, assassinam esperança e pode inclusive prejudicar o teu casamento, a comunhão com os teus filhos, porque na hora, sabe, da raiva, na hora da indignação, você saltou um foguete da sua boca e seu filho e sua filha se ofenderam com você, sua esposa se ofendeu com você, seu pastor se ofendeu com você, seu chefe, seu supervisor, sabe, seu pai, sua mãe, um parente próximo, alguém que trabalha para você, se ofendeu com você.
porque você usou as palavras erradas. Usar as palavras erradas vão destruir, vão cortar relacionamentos pelo meio. Então nós temos que pedir a Deus, sabe, que o Senhor nos encha cada vez mais de sabedoria, que o Senhor nos dê cada vez mais cuidado com a língua, porque não falar é sabedoria. Não falar é a linguagem dos sábios em alguns momentos, porque eu sei que essa vontade de falar o que pensa, sabe, tanto publicamente quanto para outras pessoas em grupos hoje em dia de WhatsApp, pode parecer uma coisa assim, comum. Só que você já parou para pensar o quanto uma palavra errada, o quanto uma colocação errada, ou às vezes até uma boa intenção, ela pode prejudicar você e pode prejudicar outras pessoas? Imagina, né? São mais de 20 milhões de pessoas que me acompanham, isso só nas redes sociais, fora pela televisão, de pessoas que me acompanham. Imagina, né? Se eu pegar e soltar uma coisa que eu não deveria, falando uma coisa que eu não devo, o tanto de repercussão negativa que vai ter aquilo. Nós podemos errar por não pensar direito antes de falar, mas eu tenho aprendido que preciso pensar antes de falar. Preciso pensar antes de falar. Preciso pensar antes de postar. Preciso pensar antes de ir para uma reunião. Preciso pensar antes de uma conversa, para que, sabe, não ofenda ninguém de forma injusta. Porque quando você usa as palavras de forma feroz ou de forma ofensiva, você acaba ferindo as pessoas. E depois das palavras terem sido liberadas, você pode até pedir perdão para a pessoa, ela vai talvez lhe perdoar, mas o clima ficou ruim, outras pessoas foram ofendidas com aquilo. Então nós temos que ter o cuidado para escolher as palavras certas. Essa é a verdade. Precisamos escolher as palavras certas, menos danosas, menos destrutivas, sabe? Porque caso contrário, podemos machucar uma pessoa, podemos fazer com que algo seja doloroso para ela, e não é o que nós queremos. Essa vida é passageira. E às vezes, sabe, você deixar algumas coisas de lado, escolher não falar certas coisas é o melhor caminho. Escolher não falar certas coisas. Eu quero estar em paz na minha vida. Eu quero trabalhar em paz. Eu quero, sabe, fazer o que Deus me mandou fazer em paz. Então não quero ser motivo para ninguém, sabe, ficar doído comigo ou machucado. E quando isso acontece da gente, sabe, ter precipitado em palavras, só resta a gente pedir perdão a Deus e tentar não fazer de novo. Porque o homem é falho. Eu sou falho, você é falho. Lembra quando Jesus, ele viu aquela mulher que foi pega em adultério sendo julgada por aqueles religiosos, e Jesus então interveio, se colocou no meio e ele disse: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus poderia não ter comprado aquela briga, mas ele foi pela justiça e um a um começou a largar as pedras. E eu entendo o que Jesus fez ali. Sabe, quando o homem larga as pedras, Deus age. Quando o homem larga as pedras, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus invade o ambiente. E às vezes é disso que nós precisamos. Nós precisamos largar as pedras. Nós precisamos largar as pedras para ter tranquilidade, para ter calma, para podermos viver o que Deus tem para a nossa vida. E eu encerro essa palavra falando que palavras certas determinam a longevidade de qualquer relacionamento. Usar as palavras certas. Colocar as palavras bem no lugar certo. Porque se você colocar as palavras certas no seu casamento, ou na vida dos seus filhos, ou com seus amigos, você vai ter longevidade nesses relacionamentos. Eu acredito que grande parte dos relacionamentos que acabam, não acabam por causa da traição no casamento, sabe? Ainda que a traição seja a causa de muitos problemas, mas eu acho que a pior coisa são as palavras. É as palavras que destroem o casamento.
São as palavras que destroem uma vida. São as palavras que destroem qualquer coisa. Então nós temos que pedir a Deus, Senhor, coloca um guarda, como disse o salmista, na minha boca, coloca um vigia 24 horas, coloca uma equipe de vigilância, coloca um exército para vigiar minha boca, porque a gente fala demais. E no falar demais, tropeçamos demais. E depois você até se arrepende, mas vai ficar a dor, vai ficar a machucadura, vai ficar, sabe, a parte que você se indispôs com as pessoas. Então, pedir a Deus a misericórdia, pedir a Deus a graça para melhorar e seguir no caminho do Senhor é o que nós precisamos. Escreve aqui nos comentários, palavras certas preservam. Escreve aí, palavras certas preservam. Amém? As palavras certas preservam. Eu quero agora declarar, antes do Salmos 91 fazer essa declaração hoje. Eu não vou fazer depois do Salmo 91, eu quero fazer agora. Eu senti de fazer agora, porque essa é uma declaração muito forte de Provérbios 25:25. Eu quero fazer ela agora. Eu quero pedir a cada pessoa que está aqui ao vivo junto com a gente, que me ajude a compartilhar essa live com amigos, com parentes, com grupos, sabe? Tem o botão compartilhar aí, e alguns, o botão compartilhar é uma setinha. Aí você clica na setinha, aperta lá, copiar o link, compartilha, tá? Tem um botãozinho também em cima assim, certo? Como se fosse um ponto, clica no pontinho lá, bota para compartilhar, manda para amigos, para parentes, para pessoas próximas, no nome de Jesus, certo? Eu quero convidar todos vocês, domingo agora, 9 horas da manhã, eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, um culto profético tremendo. Eu convido você a estar junto com a gente. O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 935. Eu e a minha esposa somos voluntários nessa igreja, não temos salário de igreja, ao contrário, temos nos doado por amor ao reino de Deus, por amor à obra, e somos voluntários nessa igreja, estamos ajudando ela, e creio que é uma boa semeadura. Eu convido você a estar junto conosco nesse domingo às 9h30 da manhã, Rua Carlos Ur, número 935, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Hoje eu encerrei um módulo dentro da academia, um módulo de treinamento profético. Semana que vem começa outros módulos, certo? Agora no mês de dezembro vai começar 2 módulos novos dentro da academia. Eu convido você a se tornar nosso aluno da academia aqui no Global. O link está aqui na descrição do vídeo ou diretamente no meu site www.vinicius7.com.br. E se você ainda não adquiriu nossos livros, deixa eu mostrar para você. Esse aqui é um best-seller do meu ministério, está já em todo o Brasil, inclusive fora do Brasil já também. O livro Sonhos, eu acredito que Deus fala conosco através dos sonhos. Esse livro aqui vai te ajudar muito a entender o que Deus está falando com você. Nem todos os sonhos são de Deus, mas tem muitos sonhos que são sim um aviso, uma revelação de Deus. Esse livro fala sobre isso. E esses aqui são os meus devocionais, né, que assim tem nos trazido muita alegria, porque nos surpreenderam. Já estão aí em todo o Brasil, inclusive gente lá de Portugal, né, já está tendo acesso a alguns livros nossos, e tremendo isso. Você pode adquirir através do nosso site. Os 2 juntos dá mais de 700 orações para você fazer antes de dormir, para quando você acordar pela manhã, para você levar para dentro do seu escritório, para você dar de presente para alguém, tá? Olha só, tá? É tremendo a leitura desses devocionais aqui, vai te ajudar muito. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. Amém? Deixa eu fazer essa declaração e depois eu vou declarar o Salmo 91. Levanta as suas mãos, ou uma das mãos, se não puder, se estiver dirigindo, só concorda comigo em nome de Jesus. Hoje, declaramos que você receberá bênçãos inesperadas, surpresas, aumentos e abundância. Profetizamos que você e toda a sua casa serão agradavelmente surpreendidos por boas notícias e bons relatos. Declaramos que más notícias e notícias inesperadas não interferirão nem perturbarão a sua paz em nome de Jesus. Oramos para que boas novas irrompam à sua direita e à sua esquerda e sejam como água fresca que repõe os lugares secos da sua vida. Que você seja divinamente surpreendido por bênçãos que nem pediu e decretamos que as boas notícias comecem a superar todos os relatos negativos. Oramos para que você floresça abundantemente e que a bondade e a misericórdia o sigam aonde quer que você vá em nome de Jesus.
Provérbios 25, 25. Finalmente, ouvir boas notícias em uma terra distante é como beber água fresca quando se está seco e sedento. Amém? Você recebe para a tua casa essa bênção especial? Deixa eu declarar o Salmo 91 agora. E enquanto declaro, compartilhe e logo vamos orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade, e vamos orar agora em nome de Jesus. Estamos na 4ª declaração, amém? Amanhã vamos fazer a 5ª, serão 28 declarações, bênçãos profetizadas sobre tua casa e sobre tua família. Foi uma inspiração que Deus me deu e eu creio nisso. Não fique de fora de nada do que Deus está fazendo. Vamos orar? Doce e amado Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus Cristo, libera da tua bênção sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus negócios, projetos e sonhos. Opere, Pai, intervindo na vida dessa pessoa e transforma realidades, transforma o que ela está vivendo, o que ela está passando. Dá para ela, Senhor, do teu poder, da tua graça. Opera, Pai, sobrenaturalmente nessa vida e muda as circunstâncias. No nome de Jesus, dá vitória a ela, Pai. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família e que caia por terra todo laço de Satanás, que caia por terra todo engano das trevas, que caia por terra tudo aquilo que vem para bloquear, tudo aquilo que vem para impedir. Senhor, eu profetizo em nome de Jesus um tempo novo na vida dessa pessoa e que ela não tema a agitação das águas, porque o Senhor está no controle. O Senhor está no controle. Libero essa palavra sobre a tua vida, em o nome de Jesus Cristo. Oro também por todo aquele que está doente, para que seja tocado agora pelo poder de Jesus Cristo e seja curado. No nome de Jesus Cristo, eu oro por cura total e completa. Jesus cura. Nossa fé está nele. Também oro, Pai, para que pessoas que estão presas em laços e amarras sejam livres agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Ser livre, ser abençoado. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde e te livre de todo mal. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais e que Deus abençoe a todos.